Olá pessoal, estamos chegando com mais uma edição do programa Circulando através da tela da TV Vale do Uruará. Estamos continuando na nossa ideia de resgate das lembranças pioneiras e hoje nós estamos sendo recebidos aqui na residência de um pioneiro que tem muita história, seu Pedro Birro. A gente já agradece de antemão a sua recepção à equipe do programa Circulando e confesso que estamos muito felizes de estar tendo esse contato com o senhor. Obrigado. Eu fico feliz de vocês terem vindo me fazer essa visita e contar essa história que eu conto quase sempre para todos os universitários, alunos de escolas que vêm aqui comigo. Sempre que eu posso, eu conto alguma coisa do que eu vivi, porque eu participei ativamente em todos os eventos, desde o início do município e até hoje. Hoje nós estamos no dia 17 de janeiro de 2017. Precisamente, o seu Pedro está com 75 anos e um dia. Estivemos no dia de ontem aqui no aniversário do senhor. Então, já tivemos momentos de emoção. Queremos registrar que aqui na mesa também está o Célio Birro, diretor da TV Vale do Uruará, e que o embrião dessa história toda de TV Vale do Uruará, que foi uma criação de seu Pedro, eu tive o privilégio de acompanhar desde o primeiro momento. Então, é um momento muito especial. Mas antes de a gente falar sobre o solo uruaraense, seu Pedro, vamos fazer um passeio desde as Minas Gerais. Desde quando Pedro Birro começou a sua história? Célio, eu quero até o seu auxílio. A gente viu aquela foto do avião, dos irmãos, né? Vamos localizar como é que começa essa história. Na realidade, eu sou filho de Silvio Birro Duarte e Márcia Rosa Birro, dois mineiros, né? Um de Carangola e outro da região de Governador Valadares, e minha mãe de Carangola, meu pai de Governador Valadares, onde quase todo o grupo familiar dele vive na região de Governador Valadares. Não só em Governador Valadares, mas Santa Rita do Sapucaí, Valadares, Resplendor, Itueta, Aimorés, e naquela região do Vale do Rio Doce ali. E eu tive 4 irmãos, né, sendo que são 3 homens e uma mulher, né, isso lá em Minas Gerais. Fiz meus primeiros estudos na cidade de Ipanema, que nós moramos também em Ipanema. Depois parti para Aimorés, onde concluí o segundo em Aimorés, onde quando saí de lá já estava como professor. E na sequência, Célio, após passar pela parte bem familiar, eu estou muito curioso, desde o primeiro momento que vi essa fotografia. Eu não sabia que seu Pedro havia tido a experiência dentro da aeronáutica brasileira. Eu fiquei muito curioso em relação a isso. A gente pode até localizar essa foto aqui para o telespectador? Quando eu concluí o ginásio, que naquela época era dividido o estudo em ginásio e segundo grau, né? Quando eu terminei o ginásio, eu fui prestar o exame para aeronáutica. E, tendo sido aprovado, fiquei na aeronáutica do ano de 59 até 63. Né? Eu pude trabalhar na aeronáutica nesse período. Em 64, eu retornei para Belo Horizonte, e me casei com a dona Lenira Jardim Birro, que aqui, nessa foto aqui, ainda minha namorada. Olha só. O começo de uma história. Essas daqui e essas já são do nosso casamento. Já são do casamento. Dona Lenira, que tem uma história heróica em Uruará, a gente conversava com ela e ela fazia um trecho de 5 quilômetros de ida e 5 de vinda, né? A gente vai ter a oportunidade
de falar sobre isso. Mas vamos continuar fazendo um passeio por essas fotos históricas. Bom, na realidade, de Belo Horizonte, nós não viemos direto aqui para Uruará, não. De Belo Horizonte, eu adquiri mais o meu irmão Paulo Birro, que hoje reside em Santarém. Nós adquirimos a Rádio Santana de Anápolis. E isso em 1972, né, no início do ano, eu fui para Anápolis, levando minha família para trabalhar em Anápolis, dirigindo como diretor administrativo da Rádio Santana de Anápolis. Depois da Rádio Santana de Anápolis, quando nós estávamos no período de administração da rádio, nós tivemos várias reuniões em Brasília. E numa dessas reuniões, nós tivemos com o pessoal do INCRA, com a diretoria geral do INCRA em Brasília. E numa dessas oportunidades, eu tomei conhecimento do que estava acontecendo, da estrada que estava sendo aberta aqui, desde 1971, e em 1972 o assentamento do INCRA já estava em pleno funcionamento. E o Dr. Roberto Flores me convidou se eu não gostaria de conhecer pelo menos o projeto do INCRA aqui na Transamazônica, na região, o projeto de Altamira. Na época, a intenção era, se viesse conhecer a região junto com o pessoal do INCRA, mas como repórter, como uma pessoa da imprensa. Mas, quando foi no Natal de 92, aliás, desculpe, de 72, no Natal de 72, eu tive um problema sério na rádio, porque nós tivemos um acidente e houve um incêndio na rádio. E então, eu decidi, a convite ainda, fui em Brasília para resolver alguns problemas junto ao Ministério das Comunicações, e coincidiu de fazer uma visita ao INCRA. E aí recebi novamente o convite, né, para vir para a Transamazônica. Aí, chegando em Anápolis, falei para o meu irmão que eu não ia continuar na rádio, mesmo porque a rádio precisaria de toda uma reforma, e essa reforma ia ter um investimento muito alto, que eu, na época, não estava em condições de atender, como meu irmão também não esteve. Teve que vender a rádio para o Rádio Vair Machado, de Itumbiara, né? E nós, então, tivemos que tomar rumo na nossa vida. Como eu tinha tido o convite do INCRA para vir para Medicilândia, na época estava sendo montada a usina de açúcar e álcool de Medicilândia, eu, então, decidi atender o convite do Roberto Flores e me apresentei. Antes do final do ano, eu já estava aqui na região, né? E foi assim, uma coisa muito rápida, não posso dizer que foi uma surpresa, porque, na realidade, eu já tinha conversado com a minha esposa que talvez a gente viesse para cá, e se Altamira, Medicilândia fosse uma região de futuro, a gente poderia ficar uns 5 anos, talvez, e retornar, né, de novo para Minas Gerais, que nós tínhamos casa em Minas Gerais. Então, nós retornaríamos para Minas Gerais. Mas, quando eu resolvi vir, eu pensei em vir só. Nessa época, era eu, minha esposa e 2 filhos, o Cláudio e o César. Um com 6 anos e o outro com 3 anos. Eu decidi vir só, mas ela disse, não, onde você for, eu vou. E os nossos filhos vão junto. E foi assim que nós chegamos aqui na Transamazônica. Em 1972, nós já estávamos aqui, né, definitivo, e a partir de janeiro de 1973, nós já estávamos aqui nesse terreno.
nesse lote que você está. No mesmo terreno, onde numa casa muito próximo daqui, certa vez tivemos o privilégio de participar de um almoço onde a gente via a documentação do que viria a ser a TV Vale do Uruará, né? Apenas. Na realidade, quando eu recebi o convite para vir como repórter, era uma coisa, né? Mas quando eu vim definitivo, foi porque eu me apaixonei por essa região aqui, né? Eu já conhecia um pouco dessa região aqui através da aeronáutica, que eu voava em cima dessa mata verde aqui para a Amazônia, que nós tivemos algumas missões da aeronáutica aqui na região amazônica, em Tefé, em Manaus mesmo, né, até em Belém do Pará. E pelo ar eu já conhecia essa tremenda floresta e essas tremendas águas que nós temos aqui na região, né? Então eu já estava apaixonado por isso aqui, né? De coração eu já estava amando essa região aqui. E terminou o quê? Fez parte do início da história, literalmente. Exatamente. Porque a partir do momento que eu cheguei, já começaram os assentamentos aqui na região de Uruará. A região próxima a Altamira já estava relativamente consolidada, porque lá o assentamento começou praticamente em 1971. Mas para aqui, para Uruará, o assentamento já começou em 1972. E os primeiros a serem assentados aqui nessa região foram exatamente esses pioneiros que eu me considero, né, um deles, e foram os que vieram do 130, do quilômetro 130, depois da reserva florestal, que hoje não é mais reserva, né? Hoje um lado é reserva indígena e o outro lado é colonização, mas do lado norte é colonização, né? E o lado sul, parte reserva indígena. Correto. Então, hoje mudou muita coisa, né? Mas eu considero a colonização e a ocupação do nosso município, e seu desenvolvimento e efetivação do município, eu considero os pioneiros aqui em duas fases. A primeira fase foi a chegada dos pioneiros do 130 até o 195. Mas antes de quando nós chegamos aqui, já tinha um pioneiro aqui, que era o Antônio Marizeira, que morava já no local onde terminava o setor do DNR de Altamira e começava o DNR de Itaituba, a Rurópolis. Por incrível que pareça, nesse local é onde o seu pai chegou e foi para lá em 1980. Então, quando eu vim, pelo INCRA ainda, eu vim atuar lá no Marizeira para fazer o assentamento do pessoal que estava se localizando aqui, que estava sendo trazido pelo INCRA para se localizar aqui. Mas eu vi esse terreno aqui, gostei demais dele, falei, eu cansei de ficar funcionário, vou viver por conta própria. E decidi ficar aqui nessa região. Mesmo porque essa região aqui não tinha pium, tinha pouco mosquito, a terra era excelente. Então, eu senti que, pela posição da futura Agrópolis Uruará, porque eu conhecia o projeto do INCRA, eu já tinha estudado o projeto do INCRA, eu achei que seria teria uma possibilidade enorme disso aqui virar uma cidade e ter um desenvolvimento muito maior do que de outras regiões. Já estava antevendo o que realmente veio a acontecer em alguns momentos, talvez até em passos
mais lentos, né, do que o sonho que poderia ter acontecido? Na realidade, o sonho foi muito grande, porque nós sabíamos da localização dos lotes que seriam destinados à futura agrópolis. E nós não contávamos que o governo ia sofrer uma crise com a entrada do presidente Ernesto Geisel, naquela época, era a época de Revolução, né? Era da Revolução. Quando o Ernesto Geisel entrou, ele cortou todas as verbas do INCRA. O INCRA ficou praticamente descapitalizado no governo do Ernesto Geisel. Então, todo um trabalho que estava sendo feito a pleno vapor aqui, tanto pelo DNR, hoje DENIT, como pelo INCRA, sofreram uma solução de continuidade. Essas obras todas foram atrasadas. E a nossa agrópolis não pôde ser construída. A última agrópolis construída foi a de Brasil Novo, né? Porque Medicilândia não era agrópolis, Medicilândia era uma agrovila. Só que tinha um terreno destinado à usina de açúcar e álcool, que é a usina Abraham Lincoln, né? E com isso, nós, a partir do momento que nós decidimos ficar por aqui, montamos uma barraca de lona ali na beira do Igarapé, que nós chamamos de Igarapé Babaçu, e ali nós permanecemos. E iniciamos os nossos trabalhos de desmatamento, né, aqui no nosso terreno. E estamos aqui até hoje, né? A gente faz o registro que no programa que estamos gravando aqui com o seu Pedro, as imagens estão sendo feitas também pelo Clayson Neto, ou seja, então a família Birro presente na comunicação há muito mais tempo do que eu tinha conhecimento. Nós vamos fazer uma pequena paradinha e já vamos voltar conversando com o seu Pedro aqui sobre as lembranças dessa história pioneira na região de Uruará. Estamos voltando com o segundo bloco aqui do nosso programa Circulando, aqui na companhia do seu Pedro Birro, e vamos continuar fazendo um passeio pela história, principalmente que as fotografias fazem o senhor recordar desses momentos. Em janeiro, como eu disse, nós assumimos o lote 8 da Gleba 70, que é esse lote aqui, próximo 4 quilômetros da cidade de Uruará. E nessa época, a minha esposa, não existia professores credenciados para dar aula em toda essa região aqui. E a SEDUC e o INCRA estavam pesquisando quem poderia ser professores nesse período. Foi onde a professora Lenira, né, se propôs a lecionar, então, na futura agrópolis Uruará. Futura, porque não existia praticamente nada na agrópolis. Lá no setor de onde foi construída a escola, existia um tapirizinho velho do pessoal da estrada, que nós convidamos os moradores que foram assentados lá no final do ano de 72 e início de 73, para nós fazermos uma reunião para fazermos a construção da escola propriamente dita, que serviria de escola e serviria também uma espécie assim de pavilhão de
social, né, de reuniões sociais, encontros, igreja, enfim, era tudo, né? E a professora Lenira andava esses 4 quilômetros, indo e voltando todos os dias para dar aula para a primeira turma de alunos, que compreendia os alunos dos 175 aos alunos dos 185. Todos estudavam lá na futura Agrópolis Uruará. Hoje, cidade de Uruará. Né? Mas, naquela época, não existia condução de espécie alguma. A professora ia de pé e os alunos dos 185 e dos 175 chegavam a pé. E dificilmente tinha aluno atrasado. A aula sempre começava no horário normal da escola. Né? Nós sempre primamos por esse aspecto. Eu trabalhando aqui no lote e ajudando ela a dar aula. Interessante que a gente, quando fala sobre a pontualidade de horário, às vezes nem para o futebol conseguimos chegar com a pontualidade de começar naquele horário, né? São coisas que vão acontecendo, de repente acompanhada aí do que chamamos de desenvolvimento, de modernidade. E temos mais fotos, né, Sr. Pedro? Naquela oportunidade, nós vimos que nós precisávamos nos unir para que nós pudéssemos, então, fazer reivindicações mais favoráveis junto ao INCRA. E nós congregamos, então, convidamos o pessoal do 170 ao 190 para que nós fizéssemos uma cooperativa na época, porque ninguém tinha recurso de nada. Nós trabalhávamos todos em regime de mutirão. Juntava todo mundo para ajudar um colono, depois passava para outro, depois passava para outro. Fazíamos mutirões assim de trabalho. Também você não conseguia contratar um peão, um trabalhador, porque não tinha. Quem tinha um porco? Quem tinha uma galinha? Ninguém. Só tínhamos a roupa do corpo, as ferramentas que o INCRA cedeu para nós, e era só. Depois o INCRA ainda cedeu alguns animais, carroças, e facilitou um pouco mais. Mas até então era a força de trabalho dos braços mesmo, e eu estava cheio de força de trabalho, né? Era só a minha, porque um filho de 6 anos e outro de 3 anos era complicado. Mas, graças a Deus, fomos bem e começamos a trabalhar no sentido de organizar a cooperativa. Na reunião de fundação da cooperativa, eu fui eleito o primeiro presidente e o Norberto Pohlmeier, do 170, foi eleito o segundo presidente. E foi uma diretoria que foi formada de pessoas que nós achávamos que poderiam realmente fazer parte da cooperativa, e naquela época nossa produção principal era a produção de arroz. E eu fui para Belém para efetivar o registro da cooperativa e tivemos muitas dificuldades. Até que nós depois decidimos nos unir com a Cooperfron e ficar como uma só cooperativa. Foi quando nós então decidimos que o Alcides Alves Nascimento seria o nosso representante na diretoria da cooperativa, juntamente com o Batiston, né, e o Norberto Pohlmeier. Eu, na época, tive que me afastar da cooperativa, porque eu estava dando aulas, também fui contratado, né, pelo Estado para
dar aulas, juntamente com o Antônio Geraldo Lazzarini, ele no 170 e eu aqui no 184. E eu, então, me afastei da cooperativa, né, nessa oportunidade, continuando como membro da cooperativa, mas não mais participando da diretoria. A Cooperfron existe até hoje. Fraquinha, mas existe até hoje. Teve muito forte, mas hoje ela é Comavu, não é mais Cooperfron. Porque nós iniciamos sem a ligação com a Cooperfron, depois retiramos a nossa ligação da Cooperfron e nos transformamos de novo em Comavu, que é a Cooperativa Agropecuária Mista Vale do Uruará. Que, inclusive, continua aí, tem uma página na rede social, Facebook, e mostra alguns sucessos que tem, sim, né? Bom, esse foi o nosso primeiro trabalho social, propriamente dito, né? Lecionando e ajudando na organização da cooperativa. Quando ela se transformou em Comavu, eu voltei a fazer parte da sua diretoria, até pouco tempo atrás. Mas até quando eu fundei o Sindicato Rural. Após a fundação do Sindicato Rural, eu achei por bem me afastar da cooperativa, porque eu passei a ser o presidente do Sindicato Rural, então não dava mais tempo para mim poder assimilar essas duas funções, né, de diretor comercial da cooperativa e presidente do Sindicato Rural. Sempre atuando na liderança das ideias, e não tinha como ser diferente, né? Alguém tinha que fazer essa iniciativa, e a gente percebe pela história que eram momentos muito mais decisivos do que a gente observa de uma certa atualidade para cá. Há a necessidade de se agir, mas a gente percebe assim algo mais elástico, mais à vontade de algum tipo de liderança mais próxima, né? Isso aí colocando apenas nesse comparativo histórico de vocês que passaram por momentos apertados dentro dessa história da Transamazônica. Naquela época, Marinaldo, era tudo muito difícil, muito difícil. Para você obter 1 quilo de sal, você tinha que ir até Altamira. 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, você tinha que ir até Altamira. E nunca você poderia trazer 1 quilo só, você tinha que trazer logo uma feira completa, para você passar pelo menos uns 15 a 30 dias sem voltar lá em Altamira. Porque nos 6 primeiros meses do assentamento desse pessoal, nós recebíamos um salário mínimo para nossas despesas pessoais, né, e familiares. Então, todo mês tinha que ir em Altamira. E aí é onde nós fazíamos as compras e trazíamos em caminhões abertos, muitas vezes, caçamba. Vinham trazer. Se desse uma chuva na estrada, a gente perdia quase a metade. Tudo que era perecível era perdido. Então era um sufoco muito grande. No aspecto de saúde, esse aqui nós não tínhamos assistência nenhuma. O Fundo Rural fez um convênio com o Hospital Evangélico de Belém, o Hospital Adventista, e colocou uma ambulância que servia a nossa região aqui, do 130 até aqui, que foi a assistência de saúde que nós tivemos nos 3 primeiros anos, posso dizer assim. Nós não tínhamos dentista, nós não tínhamos... Tinha uma enfermeira que era colocada pelo INCRA, lá no 211, ficava lá no 211, e mais nada. Mais nada. Remédio. Meus 2 filhos adoeceram, nessa época o Célio ainda não era nascido. Meus 2 filhos adoeceram, eu tive que ir para Altamira, levei 4 dias, foi no período das chuvas, para ir e voltar para trazer um remédio que eles tinham
pego uma escarlatina, que é um tipo de sarampo especial e de difícil cura, né? Eu fui para Altamira para trazer o remédio deles. Quando eu cheguei, eles já tinham sarado só com os chás que a mãe deles deram para eles aí. Então você veja bem. E nessa situação, muita gente até pereceu, perdeu filhos e tudo mais, né? Nesse período, porque foi um período muito difícil. E nós sempre com aquela preocupação, não, nós temos que transformar isso aqui num distrito, numa condição política favorável para que nós possamos atrair mais pessoas para cá. Foi quando nós decidimos colocar o telefone aqui, porque para telefonar nós tínhamos que ir em Altamira, e decidimos colocar o correio. Fomos até o senador Jarbas Passarinho, eu fui pessoalmente, e solicitei do senador Jarbas Passarinho que nós tivéssemos a possibilidade de ter o correio e a teleparar aqui na nossa localidade, porque ainda não era nem um distrito, né? E tivemos o apoio deles nesse sentido. Porque se nós trouxéssemos o telefone, trouxéssemos o correio, já era meio caminho andado para vir o comércio, indústria e serviços, né, e outras coisas mais para cá. Nessas alturas já estávamos com a Emater, que começou lá no Garcês, no quilômetro 130, mas já tinha vindo para Uruará. Começamos com a CEPLAC, também, ali onde hoje é a Coatite, né? E o meu escritório era ali, que eu fui nomeado pelo INCRA para fazer um trabalho de recuperação, né, do cadastro do pessoal que morava aqui nessa região. E passei então a responder também pelo subdistrito nessa época. Nós éramos aqui um subdistrito de Prainha, mas não dependíamos em nada de Prainha, porque Prainha não tinha menor interesse de mandar um centavo para cá, de fazer nada para cá. Tudo que nós precisávamos era através de Altamira. Brasil Novo, Altamira. E com isso nós sentimos a necessidade de tomar uma providência de liberar isso aqui, ou liberar isso de Prainha, ou fazer um novo município aqui. E o que nós não podíamos permanecer é dependente de Prainha e Monte Alegre, igual nós éramos dependentes. Porque se você registrasse no Banco do Brasil, que naquela época era o de Altamira, depois passou de ser o de Medicilândia, depois é que o Banco do Brasil veio para cá, né? Naquela época, se precisávamos de um empréstimo para registrar um título, nós tínhamos que ir a Monte Alegre, que era a sede da comarca de Prainha, né? Prainha era subordinada à comarca de Monte Alegre. Então, nós aqui éramos subordinados à comarca de Monte Alegre. Nós tínhamos viajado aqui para Santarém, de Santarém para Monte Alegre, para registrar um papel no cartório. Complicado, né? Muito complicado. E essa viagem era uma viagem de uma semana, né? Na época, que tinha que ir para Santarém, de Santarém pegar o barco para Monte Alegre fazer o que precisava, voltar para Santarém e de Santarém para cá. Então, foi muito complicado isso. E isso aí convenceu a muita gente a se ligar conosco para que nós pudéssemos fazer a emancipação do município. Por isso que eu digo para você que o pioneirismo em Uruará eu considero de duas fases. A primeira fase de pioneiros foram os pioneiros que chegaram aqui zerados, como eu cheguei, como o seu Antônio Lopes chegou, como o seu Elias chegou. Eu posso falar no seu Elias, porque o seu Elias ainda está vivo ainda, não vai me deixar falar sozinho, né? Então, nós chegamos, né, aqui sem assistência nenhuma. Nenhuma. Como simplesmente
aceitamos ficar aqui, eu por livre e espontânea vontade, e eles porque não tinham outra alternativa. Eu, se quisesse, eu teria continuado como funcionário do INCRA, mas eles não tinham essa alternativa. Então, nós nos unimos, né? Fizemos a primeira associação que o senhor Antônio Roquelaure foi presidente, no sentido de procurarmos meios para emancipação distrital, pelo menos, porque se não tivesse a emancipação distrital, o Correio não vinha. Era uma condição que os Correios colocaram para poder vir para cá, era que nós já aprovássemos o distrito. Então, nós fomos obrigados a fazer o projeto de emancipação distrital. Nessa época, sim, participaram aqueles que eu chamo da segunda parte do pioneirismo. Por quê? Porque naquela época que nós chegamos, nós não tínhamos condições praticamente para nada. A condição que nós criamos foi da produção que nós tivemos. Já esse pessoal que chegou, que eu considero a segunda fase de pioneiros, que é mais ou menos do ano 178 para cá, né? Mais ou menos de 188 para cá, chegaram da década de 80, vamos falar, década de 80. São a segunda fase dos pioneiros, foi quando chegou seu pai, inclusive, né? Então, nessa época, você ainda não era nem projeto aí. Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos que nos unir. E essa união com os pioneiros iniciais, que nós éramos a defender o Uruará propriamente dito mesmo, com todas as forças do nosso coração e da nossa força física, inclusive andando até a pé nas estradas enlameadas aí, porque o carro às vezes atolava e a gente tinha que acabar de chegar a pé, né? Nós éramos apenas 21 pessoas, 21 colonos, cujos nomes eu posso te dar desde do 175 até o 185, sem prejuízo dos colonos que vieram também para o 190, como Cirilo Nicolodi, Alcides Alves Nascimento, Olinto Vargas e outros, né? Infelizmente a memória da gente não lembra de todos assim. Então aqueles que eu não citei, que me perdoem, mas eles merecem da mesma forma que os outros, tanto na primeira fase como na segunda fase. A primeira fase foi fraquíssima. Na segunda fase, nós já tivemos gente como tipo Sérgio Karpinski, né? E outros companheiros, né? O Dr. Francisco, lá do 140, né? E Pedro Camilo, né? Pedro Camilo Cita, Ângelo Di Biase, que já foram da segunda fase do coisa, e que foram pessoas super importantes no aspecto de emancipação distrital municipal de Uruará. Entendeu? Então, são pessoas que eu tenho aqui guardadas no meu coração, infelizmente muitas delas já se foram, né? O seu Alcides já foi, o Biase já foi, mas eu e o Camilo ainda estamos aqui, durão ainda, enfrentando a coisa, né? Então, com muita luta e muita disposição, e com a ajuda de algumas dessas pessoas que eu acabei de falar, porque, você sabe, qualquer viagem, qualquer montagem de uma estrutura, qualquer planejamento, exige dinheiro, porque tem custo, e o custo não é baixo, o custo é alto. Então, apesar de eu procurar meios e procurar ajuda até do pessoal do Projeto Rondon, que veio aqui me ajudar para poder fazer o projeto de Uruará, para fazer o projeto de emancipação de Uruará e tudo, eu não fiz nada sozinho. Eu fiz com os meus amigos de Uruará e com meus amigos de fora de Uruará também.
Então eu não posso bater no peito e dizer que eu fiz Uruará. Eu não fiz Uruará, eu fui um dos participantes da confecção da cidade. Né? Mas todos merecem, todos os pioneiros merecem o meu abraço e a minha gratidão por nós termos hoje um município que só não está melhor porque, infelizmente, algumas administrações não condizeram com a necessidade do nosso município. Mas isso aí é outra história que nós não estamos agora entrando nesse detalhe, não é a pauta do nosso assunto. Então, nós conseguimos fazer primeiro a emancipação distrital, o Correio veio. Né? Conseguimos colocar um funcionário no Correio, né? E conseguimos consolidar, então, o distrito. E sendo que nesse distrito, eu e o Milansky fomos nomeados os primeiros administradores desse distrito. Aí já como distrito, porque como subdistrito eu era o administrador. Mas como distrito já fui eu e o Milansky. E depois de nós veio o Ângelo de Biasi e o Pedro Camilo Cita. Depois do Pedro Camilo veio o Lazzarini e o Manuel Messias. E foi exatamente na época do Lazzarini e do Manuel Messias que foi feito o plebiscito. Mas num projeto que nós já vínhamos com ele, já trabalhando nele, já desde muito antes. Né? Então, ninguém pode dizer, foi o Lazzarini que fez a emancipação distrital. Não foi. O Lazzarini apenas era o administrador distrital na época que foi feito o plebiscito, porque a doutora Vera veio de Altamira com a equipe dela para poder fazer o plebiscito da emancipação municipal. Mas por que eu digo isso? Porque tem muita gente aí que fala que foi o Lazzarini que fez o Uruará. Não foi. Quem fez o Uruará foram os uruaraenses, aqueles pioneiros, aqueles 21 pioneiros que chegaram aqui com força de trabalho, com força de vontade, e o Antônio Lazzarini era um deles, como eu também fui um deles. Não estou tirando mérito do Lazzarini, não. A atuação dele foi excelente, tanto como agente distrital, depois como primeiro prefeito, que ele ganhou as eleições do Alcides, né, e acabou sendo o primeiro prefeito, mas eu considero que todos nós, os comerciantes que chegaram, né, seu pai, por exemplo, que foi o primeiro comerciante que chegou em Uruará, quando fechou a Cobal, que ele era administrador da Cobal desde 1980, lá no 211, onde você nasceu, inclusive, né? Você nasceu naquele período que seu pai estava lá no 211. Eu me lembro perfeitamente que uma vez eu fui lá fazer compras na Cobal e encontrei a sua mãe com você nos braços, né? O que me honra muito, né? De ter sido amigo do seu pai e seu amigo desde o seu nascimento, propriamente dito. E, então, nós tivemos muitos problemas. Mas todas as vezes que nós tínhamos problemas, nós, pioneiros, né, é que resolvíamos os nossos problemas. Não era INCRA, não era governo estadual, não era governo municipal de Prainha. Prainha, para você ter uma ideia, o prefeito de Prainha nomeou eu e o Milansky para administrar o distrito e nunca pagou nenhum salário para nós. É brincadeira uma coisa dessa? É brincadeira? Eu pergunto para os nossos telespectadores. Nós nunca ganhamos um centavo. Tudo que nós fazíamos, nós gastávamos no nosso bolso ou teríamos que juntar os pioneiros para poder fazer face àquela necessidade. Se tinha que melhorar a estrada, tinha que ir no Sérgio Karpinski, no Dr. Francisco, enfim, cada um ajudava um pouquinho, aí nós comprávamos óleo, conseguíamos máquinas emprestadas do INR, que não tinha também o combustível para poder dar assistência total, para fazer as estradas, para melhorar as vicinais e tudo. E nós mantivemos, numa época que não vinha um centavo de recurso para o nosso município. Sabe quando começou a chegar recurso no nosso município? Já na administração do Di Biasi,
já na administração distrital do de Biase, já. No finzinho dela e início da administração do Lazzarini, que foi quem recebeu o maior número dos recursos que nós tínhamos feito os projetos. Eu mais o de Biase lá em Brasília. Os recursos chegaram praticamente para o Lazzarini administrar, né? Que ele administrou junto com a Cira Pacal, porque não podia vir para a prefeitura de Uruará, porque não tinha prefeitura ainda. Então tinha que ter um órgão que pudesse gerir esses recursos. E o Lazzarini, então, fez um convênio com a Cira Pacal para poder receber esses recursos. Nós temos uma testemunha disso aí, que é a Toinha, né? A Toinha, na época, trabalhou nesse período. E até hoje está presente com a gente aí. Nós vamos fazer mais uma paradinha. Daqui a pouco vamos voltar para esse bate-papo histórico aqui com seu Pedro Birro. Já já voltamos. Estamos voltando para o terceiro bloco do nosso programa Circulando, aqui na companhia do seu Pedro Birro, que estamos passando aí por uma leva de lembranças desses anos todos, colocando o nosso Uruará em pauta nesse pioneirismo, seu Pedro. Bom, voltando ao pioneirismo, né, nós conseguimos ainda, como subdistrito, a abertura das primeiras ruas de Uruará, né? Iniciamos a abertura dessas ruas. E você lembrou muito bem, a primeira rua aberta foi a Pedro Álvares Cabral, que nós começamos a fazer a medição. Acho que você ainda era menino ainda quando você passou lá e pôde perceber nós fazendo a medição da rua, da quadra, aliás, da Pedro Álvares Cabral, saindo na Praça da Bíblia. Eu acho que você lembra disso. Se você puxar pela sua memória, você vai se lembrar, né? Me recordo, sim. Você era criança ainda nessa época. E foi assim que nós iniciamos a abertura das ruas de Uruará. Depois que abrimos a Pedro Álvares Cabral, começamos a abrir a Avenida Maranhão, que hoje chama Avenida Ângelo de Biase, né? Que depois que passou ao município, os vereadores acharam por bem homenagear o Ângelo de Biase, né, com o nome dessa avenida, né? O que não é nada injusto, pelo contrário, é muito justo, porque foi um dos cooperadores pertencentes à segunda leva dos pioneiros, à segunda fase dos pioneiros, né? E a contribuição dele foi muito forte para o desenvolvimento de Uruará. E nós, a partir daí, né, nós iniciamos a abertura então das ruas. Nós temos aqui ainda uma foto de um trator moderno, abrindo a primeira rua, um tratorzinho, coitado, né? Mas foi o que nós pudemos conseguir com o DNR, né, esse tratorzinho, e foi assim que nós começamos a abrir as primeiras ruas. O projeto de emancipação distrital nos deu algum trabalho. Nós tivemos que fazer o projeto escrito, né, propriamente dito, e o desenho da área topográfica onde deveria ser as divisas de Uruará. Então, quando nós fizemos isso, nós tivemos uma reunião. Na época, o Remífio Starol tinha um bar lá no Uruará. Quando eu mostrei o projeto, né, para o de Biase, para o
Remy, eu lembro que o Remy falou assim, será que eles vão aprovar essa terra toda para o nosso município? Eu falei, olha, deveria aprovar era mais. E não só isso, mas eu procurei manter as divisas de Santarém, as divisas de Altamira, né? E eu fiz o projeto conjunto. Eu fiz o projeto de Uruará juntamente com o projeto de Medicilândia. Após o projeto pronto, eu conversei com o Dr. Luiz Lazeres e apresentei para ele o projeto. Ele falou, pois nós vamos apresentar esse projeto na reunião com o prefeito e os vereadores lá em Prainha. E partimos para Prainha. Eu, Milanski, Pedro Camilo, não tem aqui a foto, mas depois eu, Milanski, Pedro Camilo, Antônio Roque Lopes, nós fomos para a Prainha para poder fazer a liberação. E Pedro Camilo. Pedro Camilo também estava nessa. Né? E fizemos a reunião, chegamos lá no domingo, na casa do prefeito, o prefeito convocou os vereadores e quando nós falamos na emancipação distrital, eles falaram, não, nós vamos nomear uma comissão para poder contratar o pessoal e vamos ingerir junto ao Estado para nós fazermos o projeto do distrito, do município e tal. Aí eu tirei da pasta o projeto, falei assim, eu acho que não tem essa necessidade não. Se nós quisermos aprovar o projeto, nós aprovamos hoje nessa reunião. Só não dá para nós aprovarmos hoje nessa reunião, porque hoje é domingo, não é a reunião oficial da Câmara. Mas se o senhor convocar a reunião amanhã, aí eles deram um passo atrás, aí o Lazeres entrou com um discurso pesado, dizendo, inclusive, que se eles não concordassem com a nossa emancipação distrital de Uruará e Medicilândia, que também o Massanori Simão estava lá, junto com mais outras pessoas, né, do município de Medicilândia. Nós fomos em conjunto, para poder dar força para a coisa. Aí o Lazeres falou, tudo bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos candidatar um prefeito, um grupo de vereadores, aqui em Prainha, e nós, hoje já está comprovado que Medicilândia e Uruará tem mais eleitores do que o município de Prainha, então nós vamos transferir a sede do município de Prainha para Uruará. O Lazeres foi barra pesada nessa hora. E aí a dona Chunita, que era a esposa do prefeito, da época, né, chamou o prefeito de lado, falou, não podemos deixar acontecer isso não, convoca logo essa reunião para amanhã. Né? Foi um dos momentos de uma tensão verdadeira, real e necessária. Necessária. Mas se o Lazeres não estivesse lá, talvez nós mesmos tivéssemos que tomar essa atitude. Mas nós tínhamos o doutor Lazeres lá, um advogado, respeitado, né? Que é respeitado até hoje. Né? Então, nós devemos isso ao Lazeres, que foi a pressão dele nessa hora que fez com que as cabeças pensantes de Prainha nos dessem razão e marcassem então a reunião da Câmara para o outro dia. Para segunda-feira. Para segunda-feira. E eu, mais o Lazeres, fomos convidados a ser os escreventes da Câmara para esse dia de segunda-feira, para apresentar o projeto, que eu tinha feito o projeto, né? Para nós apresentarmos o projeto e fazermos a transcrição oficial, né, do resultado da reunião dos vereadores. E foi o que nós fizemos, eu e o Lazeres juntos, em conjunto. E saiu, então, a portaria de emancipação, né, distrital. Aqui só para o telespectador localizar
que livro é esse que o senhor está manuseando. Vamos mostrar a capa dele aqui só para a gente fazer isso. Depois falaremos dele, né? Mas está aí uma obra de Pedro Birro Rosa. A lei municipal, né, que estabeleceu, né, aqui está ela, a lei municipal que estabeleceu a criação do distrito de Uruará, redigida por mim e pelo Dr. Luiz Lazeres, né. Aqui demonstrada, comprovada num documento histórico. Os documentos, né, que nós deixamos na subprefeitura e na prefeitura, desapareceram todos. Só quem tem a cópia desses documentos sou eu, Dr. Luiz Lazeres e o Emerson, da CEPLAC, que ele fez um trabalho, né? Então, nós cedemos para ele as cópias desse trabalho para ele fazer o TCC universitário dele quando ele se formou na universidade. Só nós temos essas cópias desses documentos, porque, lógico, fomos nós que trabalhamos neles, né? Então nós tínhamos que ter. Porque as cópias da prefeitura simplesmente desapareceram. Desmancharam tudo para ninguém ficar sabendo da história verdadeira, mas a história verdadeira está aqui, com a cópia dos documentos originais. Uruará, o título Uma Epopeia Amazônica. Que nós vamos fechar o nosso bate-papo com a história desse livro. A partir daí, o distrito estava criado oficialmente a nível municipal, mas precisava ser criado a nível estadual. Então, o processo municipal e o projeto teria que ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado. E teria que ser apresentada por pelo menos um deputado. Na época, nós tínhamos no governo o Jader Barbalho, como governador do Estado, que era de um partido. E tínhamos uma oposição, que era muito forte na época também, né? Oposição do governador. E nós, então, o que fizemos? Pegamos 2 deputados, um da oposição e outro da situação, para que o nosso projeto de emancipação do município de Uruará não sofresse solução de continuidade lá na Câmara. E alguém sentasse em cima dele ou jogasse ele para dentro de uma gaveta e simplesmente esquecesse dele. Então nós pegamos o deputado Zé Alfredo Age e pegamos o deputado Edson Batista, que já tinha sido executor nosso aqui em Brasil Novo. Um era de um partido forte, o Edson Batista era do lado do Juvenil e o Zé Alfredo Age era do lado da oposição. Com isso, nós criamos 2 situações, né, nos 2 partidos majoritários da Câmara, para que pudesse fazer a aprovação do nosso distrito, e ela foi feita no dia que nós tiramos essa foto lá na Assembleia Legislativa. Aqui nessa foto é Pedro Camilo, Ângelo de Biase, Zé Goiano, que era o vice-prefeito de Prainha na época, e eu. Então, distrito consolidado. Passou-se então a se promover as reuniões e as necessidades, e suprir as necessidades para a transformação em município. Até que conseguimos que a doutora Vera viesse fazer o plebiscito e saiu aí do plebiscito o município de Uruará. E um detalhe, a votação foi total, de todos os eleitores daqui do município. Nós tivemos, parece que, 25 votos contra. Mas esses 25 votos contra, eu acho que é de pessoas que estavam recém-chegadas, que o título deles ainda não era nem daqui
não estavam consolidados ainda aqui em Uruará, mas uma diferença relativamente pequena, né? Porque nós já tínhamos mais de 4 mil eleitores nessa época e apenas 25, né, fizeram o voto contrário, né? Então, saiu daí o município, que o Lazzarini, posteriormente, resolveu colocar o dia da votação da emancipação do município uma data de aniversário do município, que na realidade não é bem assim. O município não estava consolidado, só estava aprovado pelos munícipes de Uruará. Mas a verdadeira idade do município, ela começa a contar a partir do momento da lei que estabelece o município. Que essa lei foi 5 de maio. Maio, né? 5 de maio. E não outubro, né? Não, setembro, que foi o plebiscito. Mas tudo bem, o prefeito, ele mandou para a Câmara aprovou, virou lei. Então, que fique o aniversário do município anterior à realização municipal propriamente dita, oficial, né? Detalhe que só um momento histórico desse consegue revelar e trazer aí para os telespectadores que estão tendo conhecimento disso através desse momento aqui das revelações históricas. Aqui é a cópia da lei, ó. Nesse programa circulando aqui com o seu Pedro Berro. Ó, a lei está aqui, ó. A lei que estabeleceu o município. Isso aqui é cópia do Diário Oficial do Estado. 5 de maio, está aqui. Eu estou sem óculos de grau. 1980? Não. É de 1988, exatamente. O aniversário está contando. Está contando como se fosse. Está contando setembro de 87, que foi a data do plebiscito, que a doutora Vera muito nos deu a honra de vir fazê-lo, né? É a lei municipal. Daí surgiu efetivamente o município de Uruará, que pôde realizar a sua primeira eleição, onde foi eleito o prefeito Lazzarini. Para a primeira gestão. Vamos fazer mais uma paradinha e já já vamos voltar com o quarto bloco. Estamos retornando com mais um bloco do programa Circulando e vamos aqui na sequência que seu Pedro Birro está fazendo para a gente nesse resgate histórico. Bom, município oficializado, então foi eleita a primeira Câmara e, como eu disse, o primeiro prefeito e vice-prefeito, né? Prefeito Lazzarini, vice-prefeito Milansky. E a Câmara teve como primeiro presidente o alemão, né? E aí houve a necessidade da criação das leis municipais que iam estabelecer o município propriamente dito. Porque quando o prefeito assumiu, não tinha nada. A Câmara assumiu, não tinha nada. Só a lei municipal que criava o município. Quem deu posse para todos eles foi o juiz. O juiz que foi determinado para vir aqui especificamente para dar posse
para o prefeito, vice-prefeito e os vereadores. Com a eleição do Alemão, aí a Câmara passou a ter a sua condição legal. E daí começaram os estudos, então, para a criação das primeiras leis municipais. Uma das primeiras leis municipais não foi a constituinte do município, não. A constituinte já veio depois. Mas veio o projeto de urbanização da cidade, que nós praticamente fizemos, com o auxílio do pessoal do Projeto Rondon. Nós já tínhamos feito, ainda na época de distrito, nós já tínhamos deixado esse projeto pronto. A única coisa que nós fizemos foi pegar esse projeto e encaminhar para a Câmara. Como o Lazzarini era prefeito e o Alemão, que era de uma força partidária contrária à nossa força partidária da época, era da mesma força do Lazzarini, que o Lazzarini, quando nos pediu o projeto, nós dissemos para ele, eu vou lá defender o projeto, junto dos vereadores, mas com a condição que seja um vereador do nosso grupo que vai assumir a presidência da Constituinte. No caso, o Zé Carlos Vilas Boas dos Santos. E como vice-presidente, o Cirilo Nicolodi. Se você conseguir que a Câmara aprove isso, aí nós vamos lá trabalhar na Constituinte do município. E foi assim que foi feito. Fizemos a Constituição, com auxílio do doutor Djalma também, né? E a Constituição foi feita e eu fiz a publicação da Constituição do município no dia da apresentação ao público dessa lei. E o município ficou consolidado, né, constitutivamente, né. Posteriormente, vocês já acompanharam, porque já é da administração dos prefeitos, e da administração dos prefeitos eu não tenho muita coisa a falar, não. A não ser da administração do Jailson Brandão, que eu fui convidado a fazer parte dessa administração como um de seus auxiliares dentro da prefeitura. E do Lazzarini eu também acabei, apesar de ter sido adversário político dele, porque eu apoiei o Alcides, e o Zé Carlos, e o Cirilo na época, né? Então, eles tiveram uma atuação forte, porque a Constituinte saiu quando os dois eram presidentes e vice-presidentes da Constituinte. E nós, então, passamos a atuar de outra forma. Politicamente, nós tentamos a política, não deu certo, porque muita gente achava que eu era favorável para Altamira e não era favorável para Prainha. Eu não podia ser favorável para Prainha. Eu fui lá brigar para Prainha, para a gente separar de Prainha. Eu ia querer o quê de Prainha? Se Prainha me nomeou, né, para administrar o distrito e nunca me pagou um salário, e tudo que nós tínhamos que resolver em Altamira. Então, a minha proximidade com Altamira, que eu cheguei a ser até candidato a vereador de Altamira, muito bem votado, e cheguei a ser secretário de obras da cidade de Altamira, né, na administração Veras, né? Na administração Veras, eu fui o secretário de obras de Altamira, construí o estádio, várias escolas importantes que tem dentro do município até hoje, né? Isso não é ser traidor de Uruará, muito pelo contrário. Era fazer um casamento das necessidades de Uruará com as necessidades que nós tínhamos de Altamira, até que Uruará se consolidasse mesmo como se consolidou. Então, em função disso, talvez em função disso, eu tenha sido bombardeado por muitas pessoas do município de Uruará, que eu não vou citar nomes aqui,
como se eu tivesse prejudicado Uruará em favor de Altamira. Não, eu nunca fui a favor de Altamira, a não ser na época que eu trabalhei em Altamira como secretário de obras. Porque eu não me elegi vereador, eu fui o quarto mais votado, né? Aliás, o quarto mais votado. Eu não fui o quarto mais votado de Altamira, porque eu não me elegi. Eu fiquei na quarta posição de suplente. Mas mesmo na quarta posição de suplente, com 275 votos, que eu obtive em Altamira, que não era nem minha região, né? Foram alguns eleitores que eram eleitores de Altamira, que na época residiam aqui na região de Uruará, foram lá votar em mim. Por isso eu tive uma votação expressiva lá. Bem mais expressiva do que eu tive aqui em Uruará, quando me candidatei a vereador. Quando me candidataram a vereador. Eu mesmo não compareci em nenhuma das convenções que me candidataram a vereador. Mas já que meu nome tinha sido tomado, eu aceitei, porque qualquer 100 votos, qualquer 90 votos que a gente conseguisse somar em favor do candidato da gente era importante. Mas nunca fiz uma campanha assim, de chegar e pedir, fulano, vota em mim. Nunca. Os votos que eu obtive, a não ser na época que eu candidatei a deputado, não foram porque eu pedi, não. Foi porque o pessoal acreditava em mim, gostava de mim, votaram em mim, coisa que eu só tenho a agradecer. Não que eu fizesse pouco caso deles e não fosse pedir o voto lá na casa deles, muito pelo contrário. Mas porque eu estava sendo bombardeado. Então não adiantava nada eu entrar numa luta em glória. Eu simplesmente fiquei na minha, quem quis votar em mim, votou. Né? E eu tenho muitos deles, até hoje, quando encontram comigo na rua, me abraçam e sentem de eu não ter dado continuidade. Né? Mas o que eu pude fazer em benefício de Uruará, eu fiz. Né? Politicamente, socialmente e comunitariamente. É tanto que eu deito na minha cama com a cabeça tranquila. Uruará teve nas minhas mãos. E o que eu tenho dentro de Uruará? Eu sou burro, por acaso? Tem muita gente que não tinha a condição, o potencial que eu tinha perante as autoridades de Altamira, do INCRA, que eram quem dominavam aqui o assentamento de Uruará, da cidade de Uruará. Tem aí áreas imensas, muitos lotes, né? E eu, quantos tenho? Porque eu não interessava para mim, todo o meu trabalho era no interesse da comunidade. E essa honra eu vou morrer com ela. Porque eu não trabalhei para engrandecer e ficar rico em nome daquilo que eu estava fazendo. Sou muito feliz com o que eu tenho, o que eu tinha na época, eu tenho hoje ainda, né? E que não é fácil você manter o que você consegue, mas eu tenho e faço questão de continuar tendo, que vai ser repassado posteriormente para os meus filhos. Aí o que é que eu fiz? Vou cuidar da minha vida particular. Voltei para a universidade, resolvi montar uma escola, que é o Instituto Educacional Uruará. Montei a escola, funcionamos um período. Iniciei uma plantaçãozinha de cacau no meu lote, morando ainda na casa de madeira ainda, que é no modelo do INCRA, mas fui eu quem fiz, eu preguei cada prego dessa casa aqui. Ela ainda existe lá embaixo ainda, para quem quiser ver. E plantei alguns pezinhos de cacau para poder dar um sustento melhor para a minha família. Né? Mas, ao mesmo tempo, continuei dando aulas, montei a escola, o Instituto Educacional Uruará, como eu disse, que funcionou, formou, temos aqui uma foto dos primeiros formandos do Instituto Educacional Uruará. Muitos deles foram para a universidade,
E o Instituto Educacional Uruará existe até hoje. Não naquela estrutura que eu montei, mas o Estado obrigou a ser mantido o nome da escola que eu fui o fundador, junto com a Dalila de Oliveira. Fomos nós dois que fundamos o Instituto Educacional Uruará. Bom, a gente faz mais uma parada e daqui a pouco voltaremos para o bloco de finalização. Já já a gente volta. Estamos voltando com mais um bloco do programa Circulando. E dentre toda essa história que o senhor passa para a gente, tem uma parte que a gente tem no sangue, que é a paixão esportiva. E não poderia ficar de fora a participação de Pedro Birro dentro da história esportiva, que se hoje acontece por aí, teve que ter um começo também. E o que seu Pedro pode nos falar esportivamente? Bom, antes de mais nada, eu sou um esportista nato, né? Eu adoro todos os esportes, desde o futebol, o voleibol, o beisebol, handball, quis falar handball, falei beisebol. Beisebol é lá na América do Norte, não é? Mas eu gosto também do beisebol, né? Mas só que aqui no Brasil ele não é muito difundido. Mas quando nós iniciamos a administração nossa de Uruará, nós começamos a incentivar também o esporte. O primeiro encontro esportivo aconteceu entre o grupo de meus alunos com o grupo de alunos do Lazarino, do 170. Foi uma espécie assim de um congraçamento. Nós fizemos uma reunião dos dois grupos aqui no meu lote, e nós tivemos uma série de esportes que nós disputamos na época, e inclusive futebol. E a partir daí o futebol foi se difundindo. Em Uruará, o Zé Moreno e alguns outros companheiros nossos, que eu não vou lembrar o nome de todos aqui agora, criaram um time lá de 180. Aí depois chegou o Milton Barros, que foi da segunda leva dos pioneiros, né, também, e também começou a dar incentivo aos esportes. E aí foram surgindo os times de Uruará, os times dos travessões, os times de... E nós falamos, está muito desorganizado esse futebol. Vamos organizar esse futebol, vamos então montar a Liga Esportiva de Uruará. E o João Carlos era um menino de 190. O João Carlos virou para mim e falou, vamos convocar uma reunião para nós regularizar, porque lá no Cirilo tinha um campo de futebol, então tinha aqueles torneios, né, que até hoje ainda tem muitos torneios aí ao longo da Transamazônica, e o pessoal lá participava com muito gosto, sabe? O Cirilo construiu um campo bom, construiu um clube muito bom, né? E isso teve uma força muito grande de incentivo para a gente formar a Liga Esportiva. E fizemos a reunião. Essa reunião aconteceu no galpão do tio Carlito, ali na entrada de Uruará. E nessa reunião, nós elegemos o João Carlos como presidente da Liga,
e eu como presidente do JJD, que seria o Tribunal de Justiça Esportiva que atuaria dentro da Liga, né, para resolver os assuntos legais. Mas o João Carlos não conseguiu terminar nem o primeiro campeonato. Teve um desentendimento com o pessoal no campo e esse desentendimento foi sério e ele abdicou da presidência da Liga. Então eu, como presidente da JJD, eu fui obrigado a assumir a presidência da Liga para terminar o primeiro campeonato. E convidei o Pedro Camilo para ser o presidente do JJD no meu lugar. E demos continuidade, então, à Liga. Aí o Lazzarini assumiu, deu um apoio para a gente nos primeiros campeonatos. Os jogos eram todos realizados no campo do Melvin Jones, da escola Melvin Jones. Era um campinho, coitado, nem grama não tinha, era um campo de terra batida mesmo. Mas os campeonatos eram muito animados, com muita gente na beira do campo. Depois chegou o nosso companheiro Eduardo Nicolino e passou a transmitir os jogos e eu comentar esses jogos. Eu era o comentarista e ele era o narrador. Então o esporte cresceu, a Liga cresceu e durante alguns anos nós mantivemos a Liga funcionando. Posteriormente, quem me substituiu foi o Domingos, da Emater, e depois a Edna foi a substituta do Domingos. E com a Edna, infelizmente, a Liga não foi para frente. A Liga deu uma paralisada e me parece que está paralisada até hoje, né? Ela não anda. O Augusto ainda tentou. O Augusto tentou, né? O Augusto ainda tentou manter, mas não conseguiu, porque até os arquivos, a Edna não devolveu esses arquivos da Liga, e o Augusto tentou, mas não conseguiu, e a Liga, então, ficou congelada. Está congelada até hoje. Pode ser que alguém está hibernando. Consiga levantá-la. Mas foi uma época muito importante, que o esporte teve muita procura, tanto na parte de assistência, como na parte de atletas. E nós tivemos bons jogos, fizemos alguns jogos fora, Rurópolis, Altamira. Em Altamira nós ganhamos até torneio em Altamira, fomos vitoriosos em muitos jogos fora da cidade e até formamos a seleção da Liga Esportiva de Uruará, que eu fui o técnico, mas não nos classificamos para disputar o estadual de seleções municipais, porque fomos jogar lá em Altamira e perdemos. Mas Altamira é outra estrutura, né? Tínhamos que perder mesmo. Mas tudo bem. Nós participamos do futebol com muito gosto, do esporte com muito gosto, e queríamos que o esporte fosse mais difundido nas escolas. Sempre lutamos por isso, infelizmente nós não conseguimos, porque professores de educação física são muito difíceis da gente contratar, né? E no esporte nós temos isso, né? A maior alegria que eu tenho de lembrança do futebol, não porque eu fui presidente da Liga, mas porque eu fui um dos fundadores do Clube Atlético Uruaraense. Eu sou atleticano de coração. O Clube Atlético Mineiro é meu time de coração. E a camisa do Clube Atlético Uruaraense era uma cópia fiel, né, do CAN, só que era cal. O esporte, ele é uma paixão na vida. A comunicação, desde o início aqui do nosso bate-papo, a gente fala. Eu estou vendo aqui uma foto que refere-se à televisão em Altamira? A televisão de Altamira. A TV Altamira, quando eu fui secretário de obras do município, antes da Secretaria de Obras, eu fui muito amigo e companheiro do
atual prefeito de Altamira, que hoje é prefeito de Altamira também. Naquela época ele foi prefeito de Altamira e depois foi deputado estadual e federal, que é o Domingos Juvenil. E ele, então, naquela época ele já viajava comigo pela Transamazônica, lá em Altamira, e me convidou para me ser técnico da seleção de Altamira. Eu fui técnico da seleção de Altamira, que levamos Altamira para Belém para disputar o campeonato municipal. E só não ganhamos porque deu uma chuva muito grande no dia da decisão, e o jogo foi transferido para o outro dia, às 4 horas da tarde, para segunda-feira, às 4 horas da tarde. E nosso avião estava fretado, nossas passagens todinhas, para 5 horas da manhã da segunda-feira. E nós tínhamos naquela época jogadores que eram do Banco do Brasil, do coisa, né? E não tinha condição de ficar lá. Nós viemos embora. Quando foi 4 horas da tarde na segunda-feira, que a federação sabia que nós não íamos ficar, né? Aí deu o campeonato para Abaetetuba, mas com o empate nós já seríamos os campeões, porque no primeiro jogo nós já tínhamos ganho do Abaetetuba. E aí o título teve que... O título migrou para Abaetetuba, foi uma manchete estrondosa nos jornais. Campeão moral, Altamira. Né? Isso aí é um orgulho que a gente tem também, sabe? E aí, pegando um gancho dessa lembrança, tanto de comunicação quanto de esporte, eu estou curioso aqui com essa fotografia. Essa fotografia aqui, Que tem a sua história. já faz parte da minha história. Essa fotografia aqui é a primeira estação de televisão particular nossa, que nós colocamos em Uruará, que é a TV Vale do Uruará. Ela começou aqui nessa casa. Hoje ela tem uma estrutura bem maior, né? Mas começou aqui. Com a devida humildade que um sonho inicia. Iniciou-se. Inicialmente nós tivemos o apoio do Geraldo Lazzarini, eu não posso negar isso, né? Posteriormente nós tivemos o apoio do Jailson Brandão, isso eu estou falando em prefeitos. E por último tivemos um apoio também do Heraldo Pimenta, que hoje é deputado estadual, né? E esse sonho, ele virou tanta realidade que hoje os equipamentos que aqui estão são TV Vale do Uruará, o programa circulando é um conteúdo da TV Vale do Uruará, e estamos tendo essa grata satisfação de estar conversando com o sonhador, criador, e que viu a coisa acontecer como está acontecendo hoje aqui nesse bate-papo. Posteriormente, quando terminou a administração do Jailson Brandão, eu fui convidado pelo IBAMA para assumir a chefia da base do IBAMA lá no Rio Xingu, em frente à cidade, na ilha do Imbaubal, em frente à cidade do senador José Porfírio. Eu pensei e resolvi aceitar essa oportunidade que o IBAMA estava me oferecendo. Porque, como você sabe, eu sou biólogo, né? E o trabalho de pesquisa que eu fiz enquanto universitário foi exatamente em cima das tartarugas e quelônios de água doce. E, dado o meu conhecimento dos quelônios, o IBAMA me fez o convite para me assumir a base lá. Eu fui assumir a base, resolvi assumir a base. Quando cheguei lá na base, ainda a coisa era muito incipiente. Nós tínhamos que ficar em barracas de lona, porque a casinha pequena que eles tinham feito anteriormente, já o rio tinha carregado. E eu tive que reconstruir praticamente a base total do Rio Xingu. E trabalhei nessa base nova por mais 12 anos, né? Até a minha aposentadoria. Eu aposentei em 2004, né? Outubro de 2004 saiu minha aposentadoria, mas na realidade eu trabalhei
para o IBAMA mesmo até 2005. Saiu com data retroativa a minha aposentadoria. Mas não, quando eu saí do IBAMA, não me deixaram sair. Me seguraram lá até 2009 em convênio com outras instituições que tinham convênio com o IBAMA. E eu continuei na chefia da base, mesmo não sendo mais funcionário do IBAMA, né, contratado pelo IBAMA, mas como a serviço do IBAMA. Né. Isso eu fiquei até 2009, quando descobri um problema de saúde muito sério da minha esposa, e aí eu tive que me afastar da base, porque não tinha condições de eu ficar longe de casa e nem fora de assistência para ela. Inclusive, eu até me recordo que nos tempos de preparação que estava sendo feito essa parte de estudo do senhor, que o Célio foi para fazer o trabalho de cinegrafia. Eu soube à época que esse trabalho que o senhor produziu juntamente com o auxílio do seu filho Célio, isso aí foi de uma repercussão muito boa, se eu não estiver enganado, em São Paulo. Não, na realidade, nós, não só da Band, né, mas como outras emissoras também se interessaram pelo nosso trabalho, inclusive a Globo. A Globo mandou uma equipe da sua TV e permaneceu uma semana conosco lá, fazendo filmagens do nosso trabalho, do trabalho que nós desenvolvíamos lá. E esse programa, quem quiser assistir é só pedir a Globo, né, para mandar o VT, atualmente não é mais filmagem de VT, né? Hoje em dia é arquivo digital, né? Mas a TV Vale do Uruará ainda tem muitos arquivos ainda, porque o próprio Célio fez, parece que por duas vezes ou 3 vezes, né? 3 vezes foi lá fazer a reportagem, que passou aqui em Uruará, passou em Altamira, passou em Belém, passou no Rio de Janeiro e São Paulo. E trombetas também. E trombetas também. Faz parte de todo um histórico que a qualquer momento a gente pode estar criando uma maneira de rever isso aí, não é, Célio? Infelizmente, nós sempre tivemos muitos problemas com a TV. Porque a cidade de Uruará, ela não chega a ser incipiente. Mas o comércio em geral de Uruará, com exceção de alguns, né, poucos, que dá para contar nas mãos, né, não acreditam na mídia local. E na mídia externa, então, é que eles não vão acreditar mesmo, porque para eles entrarem na mídia externa, eles vão ter que pagar uma fortuna. Coisa que nós aqui trabalhamos praticamente quase de graça, quase pagando para trabalhar para eles. E que não muito longe de Uruará, numa quilometragem não muito grande, se tem a ideia do valor de tabela que, por exemplo, a televisão cobra, o que é o normal. Mas o Uruará sempre teve um preço aquém. Muito aquém, e mesmo assim não muito aceito pelo comerciante local. Porque eles parece que não querem manter uma estrutura, né? Uma estrutura local de radiodifusão, feita especialmente para o município. Eles preferem ver São Paulo, ver Rio de Janeiro, ver Belém, né? E até Santarém, às vezes, do que ver o que está acontecendo aqui no nosso município. E o nosso município é que é o nosso local onde nós temos que continuar trabalhando para o crescimento dele. E eu tenho uma tristeza muito grande. Nos últimos 10 anos, eu vi o Uruará retroceder, né, seriamente. Não tanto na administração do Heraldo, que foi uma administração que eu considero razoável, mas da última administração, queira me perdoar.
Uruará andou para trás, virou caranguejo. E precisa voltar a andar para frente, de certeza e rápido. Porque se andar para trás de novo, a gente vai ter mais ou menos a ideia de como é que se chegou ao pré-sal, né? Que é do fundo para baixo. Com toda certeza é isso mesmo. Mas eu tenho por mim que eu acredito nos uruaraenses. No início, nós fomos heróis. Hoje, nós ainda somos heróis, porque estamos enfrentando toda essa dificuldade, os travessões, as vicinais, né? Quando eu falo de travessão, eu estou falando na estrada do vicinal, né? E a vicinal, propriamente dita, é o assentamento dos colonos do INCRA. Então, eu vejo que todos estão trabalhando com afinco no sentido de desenvolver aquilo que lhes pertence. E uma das coisas para fazer isso, eles também, queiram ou não, estão trabalhando para o engrandecimento do nosso município. É isso que eu considero, né, a força de trabalho do uruaraense, e por isso, né, que eu fiz questão de registrar essa força de trabalho até quando nós participamos ativamente no desenvolvimento de Uruará. E, posteriormente, os comerciantes, os industriais, os prestadores de serviço, deram continuidade a fazer um município, hoje, não tem mais 52 mil habitantes, porque alguns foram embora, né? A coisa apertou muito, alguns foram embora. Mas é considerado ainda um município de 52 mil habitantes, né? Que poderiam ter crescido, mas, infelizmente, em vez de crescer, regrediu. E nós vimos isso com muita tristeza. Mas sabemos que o povo, o uruaraense mesmo, está trabalhando no sentido de promover o crescimento e a elevação do nome do nosso município, da nossa cidade. Assim como no início, lá dos tempos bem apertados, havia um sonho, houve toda uma briga em cima disso, uma garra, e chegamos aqui. Com certeza, o sonho de reação do uruaraense, ele está guardado e ele pode aparecer, sim, novamente com força. Olha, nós, os pioneiros, os primeiros, vamos dizer assim, os pioneiros primeiros, tem os pioneiros da segunda etapa. Nós, os pioneiros da primeira etapa, aqueles que ainda estão vivos, continuam lutando até hoje. Nós não desistimos de lutar, não. Nós continuamos a luta até hoje. E fomos seguidos por aqueles que chegaram depois, que não são pioneiros nem da primeira e nem da segunda fase, mas que vieram também com o espírito de pioneirismo para poder montar seus comércios, o seu trabalho, seu supermercado, o seu trabalho em geral, aqui no nosso município. Então, a esses também, nós queremos fazer a nossa homenagem e deixar aqui o nosso abraço, porque sem eles, nós não teríamos feito nada. Sem os pioneiros da primeira fase, sem os pioneiros da segunda fase e aqueles que vieram depois, nós não teríamos uma cidade linda, bonita, ainda um pouco esburacada, mas linda e bonita, como nós temos. Seu Pedro, de tudo que nós falamos aqui, com certeza ainda foi apenas uma pincelada. Isso aqui renderia assunto para muito mais gravação e a gente pode ter, sim, outras oportunidades para abranger com mais profundidade. Eu deixo à disposição para o senhor, se quiser ainda tocar em mais algum tópico importante, tá? Fique à vontade para a gente fazer o fechamento do programa. À sua disposição o nosso microfone. Olha, nós tivemos a oportunidade de escrever toda a nossa atuação nesse
compêndio que eu gostaria que cada escola de Uruará tivesse para poder ver os documentos, sentir os documentos e a narração daquilo que nós participamos. Muito embora, eu digo aqui no meu livro, que cada uruaraense tem uma história. Cada história de um uruaraense, daria para a gente escrever outro livro. Mas eu escrevi daquilo que eu participei, daquilo que eu vi, daquilo que eu pesquisei a respeito de didática, para poder fazer um livro que fosse um livro didático, que começasse a falar desde a Amazônia, como começou a Amazônia, como surgiu a Amazônia, até a Transamazônica e até a formação do município de Uruará. Claro que eu participei da formação do distrito de Uruará e do início mais ou menos do início da consolidação da estrada transamazônica. Mas essa história está toda narrada aqui. E não só narrada, como também documentada, ilustrada e documentada, com cópias autênticas dos documentos da época. Todos os documentos daquilo que eu participei, onde o nosso nome e o nome e as assinaturas de muitos uruaraenses estão presentes aqui nesse livro, para comprovar que o que nós estamos falando aqui é absolutamente a realidade. Nada mais, nada menos do que a realidade. Não procuramos ser pejorativo com ninguém, não procuramos politicamente ser, vamos dizer assim, algozes de nenhum político, né? Todos tentaram fazer o máximo que eu sei daquilo que puderam fazer, quem não pôde fazer mais não foi isso, quem teve capacidade de fazer mais teve capacidade para fazer, quem não teve, nós não podemos também falar nada contra. Mas o nosso livro, se Deus quiser, brevemente vai estar à disposição das escolas, à disposição de quem mais quiser saber da história de Uruará, e tem em sua casa um documentário que mostra para ele como começou, como foi, desde o início, né? E a história da agora para frente não seremos nós, os antigões de guerra, que vamos contar, serão vocês. Da nossa parte, da agora para frente, eu já estou com 75 anos. Os outros meus companheiros que ainda estão vivos são da minha idade ou mais velhos, né? Então vai ficar muito difícil, daqui uns dias, alguém que foi testemunha, de fato, de todos esses acontecimentos que nós temos aqui em Uruará, uma epopeia amazônica. Verdade. Seu Pedro, temos só a agradecer e se ainda tiver mais uma mensagem, pode ficar à vontade. Se não, eu espero que seja de contribuição para o telespectador, para as pessoas que acompanham a programação da TV Vale do Uruará, que acompanham agora através do Facebook, através do YouTube. A TV Vale do Uruará, que é um sonho de Pedro Birro Rosa, e está aí. Na realidade foi um sonho meu que foi dividido com mais 21 pessoas quando nós fizemos a primeira reunião lá onde hoje é a sede municipal. Pessoas essas que eu abraço, os que ainda estão vivos, que são poucos, talvez uns 5 só, de todos esses 21. E quero deixar aqui o meu abraço a todos os outros que vieram se fixar e ajudaram a construir o nosso município. Eu fico agradecido dessa equipe ter vindo aqui fazer essa... É quase que eu considero uma homenagem para mim, poder falar assim francamente da minha vida e daquilo que nós ajudamos a fazer no município de Uruará. Muito obrigado e um bom programa para vocês. Ok, seu Pedro.
E para você de casa, mais uma vez o nosso muito obrigado por essa companhia. A gente sempre está aqui nas manhãs de sábado na TV Vale do Uruará, com reprises nas terças e quintas às 15 horas. E vamos continuar a nossa busca por esse resgate histórico e pioneiro, com certeza. A todos, muito obrigado.